Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Hoje, quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022, nós estamos fechando o mês aí e acompanhando o acirramento da disputa eleitoral, trazendo para você as notícias da política aqui na Paraíba, nessa campanha eleitoral. Inclusive, no próximo segunda-feira, dia 5 de setembro, tem debate entre os candidatos ao Senado da República e você acompanha tudo isso aqui dentro da sua programação da sua TV Arapuã. No programa de hoje eu vou conversar, a gente passou aqui a semana inteira entrevistando os políticos, os candidatos, aqueles que vão dizer que querem fazer isso ou aquilo, prometendo aí para a população. Mas antes da gente saber o que a população precisa, a gente tem que saber quem somos, quantos somos, para depois, a partir daí, desenhar nossos desafios. E é o que o censo do IBGE está fazendo, começou no dia 1º de agosto, aqui na Paraíba. Já muitos paraibanos, mais de 1.500.000 paraibanos já foram ouvidos dentro desse censo que está sendo realizado pelo IBGE. E você vai pegar agora, no Rede Verdade de hoje, as primeiras informações, os primeiros balanços do censo que está sendo realizado no Brasil como um todo e aqui também na Paraíba. A gente vai conversar com o coordenador de divulgação do censo aqui, o Jorge Mendes, tá? Que é porque ele vai estar aqui conosco. Mas vamos começar com os movimentos da política. Hoje, o deputado federal Efraim Filho, candidato ao Senado pela União Brasil, anunciou uma adesão fora da base dele da política. Vamos ver como é que foi. Deputados estaduais mais votados desse ano, e a decisão dele de acompanhar Efraim rumo ao Senado mostra que estamos no rumo certo, conquistando o carinho e a confiança das pessoas. Eu acho que a chegada de Felipe reforça, né, esse momento, traz um peso importantíssimo na grande João Pessoa. Primeiro, além do apoio, é o apoio total e restrito, porque quem conhece Felipe Leitão sabe que eu não sei ser metade, eu só sei ser por inteiro. Então eu estou entrando agora com os 2 pés e as 2 mãos na campanha do foguete. Efraim Moraes era uma vontade que já estava guardada no meu peito há algum tempo e que hoje a gente está externando para toda João Pessoa e para toda Paraíba. Efraim é um jovem talentosíssimo, uma das maiores cabeças pensantes e um dos maiores articuladores da Câmara Federal que o nosso país tem. Orgulha muito a Paraíba, orgulha muito a João Pessoa, foi coordenador de toda a bancada, né, da Paraíba lá na Câmara Federal. Enquanto coordenador da bancada, ele viabilizou mais de 22 milhões de reais para a mobilidade urbana de João Pessoa, né, para a requalificação da Ailton Sotomayor. Efraim defende pautas que a gente também defende, como a geração do emprego e renda, do empreendedorismo. Então é um parlamentar que orgulha não só João Pessoa, mas toda a Paraíba. Ok. Olha só, a informação complementar a essa daí é de que o PSD, que é o partido do deputado Felipe Leitão, está na base do governador João Azevedo, inclusive indicou o primeiro suplente da candidata Poliana Dutra. Ou seja, o partido de Felipe Leitão tem uma candidata ao Senado que indicou o suplente de Poliana Dutra. E a informação que o Najib Gomes, que é esse primeiro suplente, já está entrando na justiça em 2 movimentos aí, um em relação à infidelidade partidária por parte do deputado Felipe Leitão e outra do ponto de vista eleitoral, para que ele não possa utilizar de propaganda eleitoral com o Efraim Filho, porque, segundo eles, vão alegar que o partido do deputado tem uma coligação, tem uma candidata ao Senado e que ele estaria impedido de estender esse apoio, tá? Bom, dentro das eleições ainda de 2022, muito pedido de pesquisa eleitoral para a gente saber como é que está a corrida eleitoral. E aí especialistas explicam aí como é que a Justiça Eleitoral tem se posicionado em relação às pesquisas eleitorais. Vamos lá. Muitos candidatos apostam em pesquisas de opinião pública, bem como as ações que devem ser desenvolvidas por cada candidatura em um período eleitoral. Mas aqui no centro de João Pessoa, as opiniões se divergem. Algumas têm a convicção de que pesquisas podem não ser o ideal para conscientizar o eleitor, mas para alguns a pesquisa é importante. Pelo jeito aí que está vendo, eu acho que é mentira essas pesquisas, né? Que eu não acredito nessas pesquisas. Não. Você já se decepcionou com alguém que estava dizendo que ia ganhar a eleição e iria perder? Já, sim. Já teve candidato que eu votei nas pesquisas dizendo que ia, não. Eu só acredito na boca da urna. É o que eu acredito. Pode contar os votos. A pesquisa é a ilusão do povo.
Não acredito, eu só acredito mesmo quando a gente chega na urna, que a gente vota e depois começa a sair a votação. Aí eu acredito. E pela Arapuã, com certeza, sem dúvida. A pesquisa eleitoral é a indagação feita à eleitora ou ao eleitor em um determinado momento a respeito das candidatas ou candidatos que podem disputar ou já concorrem em uma eleição. Empresas e entidades que realizam pesquisas, elas, por lei, têm que fazer o registro junto ao TSE e ao TRE. Para esse especialista, é importante a pesquisa, pois existem empresas qualificadas e idôneas para poder fazer esses levantamentos para subsidiar os candidatos. As pesquisas, elas sempre são um dado, né, de um reflexo ali da opinião da população, do eleitorado, para aquele determinado momento, né? Então é sempre preciso entender que a pesquisa ela corresponde a um dado do momento. Geralmente ela se reveste ali de um fato próximo do que seria uma tendência. Não necessariamente uma leitura real, objetiva, porque a opinião, as circunstâncias, ela pode mudar e pode alterar o resultado da pesquisa também. Então é sempre importante a gente lembrar que ela reflete a opinião daquele exato momento histórico. O senhor acredita que as pesquisas elas são confiáveis? O eleitor, o próprio candidato pode confiar em pesquisa? Olha, sim, com toda certeza, até porque há institutos sérios, nós já temos aí mais de 20 anos de pesquisas no Brasil. Obviamente tem as pesquisas onde, por exemplo, entidades como o setor financeiro, o setor da indústria e também os próprios partidos políticos, eles contratam pesquisas para consumo interno. Então são pesquisas que tendem a fazer uma leitura real do quadro. Obviamente há sim também alguns institutos ali, de certa forma tendenciosos, mas esses são de menos expressão. Agora, os institutos nacionais, que têm uma repercussão nacional, que trabalha com uma metodologia científica, qualitativa e quantitativa confiável, eles sempre tendem a mostrar ali, repito, o que é uma tendência e não necessariamente uma leitura real e objetiva, até porque toda pesquisa ela também trabalha com uma margem de erro, ou seja, uma margem que pode ser um determinado erro para mais ou para menos. Tá aí. Olha só, todo dia a gente está ouvindo aqui, basicamente, os candidatos, os políticos, falando aí em compromissos, em propostas, em promessas para a população, para melhorar a vida da população. Mas como eu disse no início do programa, antes mesmo da gente saber o que a gente está precisando, nós temos que saber quem somos. E aí os próprios políticos se utilizam das informações estratificadas do perfil do paraibano e da paraibana para poder também desenrolar ali e desenvolver os seus conteúdos programados. E eles usam os dados do IBGE, que está fazendo um censo no Brasil como um todo a partir do dia 1º de agosto. E aqui quem já está comigo é o Jorge Alves, ele que é do IBGE aqui na Paraíba, coordenador de divulgação do Censo 2022. Jorge, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Rede Verdade. Sem vocês e sem esses dados, o político vai ficar falando ao vento. Boa tarde. Boa tarde. O censo demográfico começou, como você falou, no dia 1º de agosto e vai até o final de outubro. E nós estamos fazendo, os recenseadores e recenseadoras contratados pelo IBGE estão fazendo visita nos domicílios e entrevista aos moradores, justamente para avaliar quantos somos, como e como vivemos, para traçar um perfil da população. E essas informações vão ser muito úteis para a elaboração de políticas públicas e também para os cidadãos, as instituições da sociedade civil organizadas fazerem seus levantamentos diagnósticos e a partir daí se espera que essas informações sejam úteis para as pessoas buscarem melhoria nos padrões de vida de suas populações. É o Brasil se olhando no espelho, né, Jorge? Na verdade, vocês colocam um espelho na frente do Brasil para que a gente possa se olhar e se ver e saber quem somos. Antes da gente, tem vários assuntos para a gente tratar, vários temas, mas só para perguntar, qual é o tamanho desse exército que está nas ruas colhendo essas informações até outubro? Qual é a estrutura que o IBGE montou para isso? Olha, nós temos na Paraíba próximo de 4.000 pessoas trabalhando diretamente nas atividades censitárias. Recenseadores são um pouco mais de 3.000 pessoas que são distribuídas em todas as localidades do estado, justamente para fazer uma varredura em todos os domicílios e fazer as entrevistas. E aqui na Paraíba, está se registrando aquilo que se registrou em alguns estados do Brasil, na questão da dificuldade dos
trabalhadores e colaboradores do censo em adentrar nas casas, conversar com as pessoas? Tem notícia de violência, de agressividade, de agressão, de assédio e de tudo? Qual é o nível aqui na Paraíba dessa receptividade com o recenseador? Bem, uma dificuldade que existe em todas as pesquisas domiciliares que o IBGE faz, e o censo não fica por fora disso, é o fato de muitos recenseadores irem nos domicílios e não encontrarem moradores. São as situações de morador ausente. Nesses casos, o recenseador é orientado a preencher uma folhinha de recado, colocar na caixa de correios ou por debaixo da porta ou entregar para os vizinhos, para justamente essas pessoas fazerem contato com o recenseador e a partir daí fazer um agendamento visando fazer a pesquisa. Geralmente o recenseador vai nos domicílios no horário comercial. É bom dizer isso, porque muita gente se aproveita também desse momento para poder cometer alguns crimes e dar golpes, né? Para quem está nos acompanhando, como é que a gente consegue distinguir um recenseador oficial, verdadeiro, do IBGE fazendo o censo de um eventual golpista ou criminoso? Todo recenseador ele é orientado para ir portando alguns instrumentos de identificação, como o boné, uma jaqueta com o crachá de identificação. Existe esse código QR que quando a pessoa aciona, vai diretamente para o portal do IBGE e a partir daí, colocando os dados de identificação como CIAP, CPF do recenseador. Confirma que você é funcionário. O informante confirma que aquela pessoa realmente trabalha para o IBGE. Certo. Agora, só do ponto de vista vocês só vão em horário comercial, essa abordagem, tem uma abordagem padrão aí? A orientação é ir no horário comercial. Aí, nos casos de morador ausente, é que se procura fazer o contato e fazer o agendamento para ir, ou caso não consiga o contato, o recenseador pode ir até 4 vezes em horários alternativos, horários e dias alternativos, justamente para encontrar o informante, né? Tá. E dura quanto tempo uma pesquisa, alguém que atender o recenseador? Vai durar quanto tempo? Nós temos 2 questionários, o chamado questionário básico, que são 29 quesitos, que dura em média 6 minutos. 6 minutos. São essas perguntas que traçam um perfil mais geral da população, como data de nascimento, sexo e outras informações básicas, se é alfabetizado ou não. Então, são 29 quesitos. E apenas em alguns domicílios, do total dos domicílios, alguns, o informante preenche um questionário que a gente chama questionário da amostra, que são 77 quesitos, que aprofunda temas do questionário básico. Por exemplo, migração, no caso se tem pessoas do sexo feminino, dependendo do perfil etário, vai ter quesitos sobre fecundidade, educação, perguntas relacionadas a trabalho, rendimento, deslocamento para trabalho, deslocamento para estudo. Eu vou querer lhe perguntar sobre os primeiros números desse balanço aqui na Paraíba, né? Vocês estão desde o dia 1º de agosto, mas antes eu queria só para a gente entender um pouco mais o trabalho de vocês. Qual é a tecnologia que vocês estão usando hoje, o que o IBGE usa hoje? É avançada na história do censo, assim, diferente das décadas anteriores? Existe aí uma tecnologia que facilita, seja a coleta ou seja depois a organização e estatísticas desses números todos? Tem informações de que o IBGE, enfim, tem ali algumas capacidades e programas hoje que facilitam isso, né? Inclusive, deixa eu mandar um abraço para o Gilberto, que faz parte aí, né, do IBGE, um amigo aí que, enfim, atua diretamente no censo. E uma vez ele me falou que existe já estudos e tecnologia, em algum momento para vocês usarem, de que vocês não vão nem mais ir na casa. Drones vão fotografar noturnamente as casas que acendem ou não as luzes durante um mês, para se tirar dali, dentro, jogando no programa, se perceber dali quais são os imóveis que estão vazios, os imóveis que estão ocupados numa determinada região, num determinado bairro. Quer dizer, algo de extremo avanço tecnológico. E vocês já estão nesse nível ou ainda são sonhos?
Olha, o IBGE já vai a campo com o que a gente chama de dispositivo móvel de coleta, que parece um celular, mas não é celular, e ele tem os sistemas e nele instalado tem o GPS. Então, o recenseador é orientado para que em cada domicílio visitado seja capturado as coordenadas geográficas para alimentar o nosso sistema de coordenadas geográficas em nível nacional. Então, quando o recenseador, antes de entrar no domicílio, ele já captura as coordenadas geográficas e faz todo o levantamento dos dados junto aos informantes nesse equipamento. O recenseador já é orientado para que, assim que termine a aplicação do questionário, ele transmita e, a partir daí, já começa todo o processo de recepção desse questionário e processamento de dados para que haja uma agilidade cada vez maior na divulgação de seus resultados. Então, todos os equipamentos e os sistemas que nós usamos são informatizados e todo o levantamento que a gente faz, justamente como eu falei, é feito através de recursos de geociências, como a captura de coordenadas geográficas, justamente para não só alimentar ou auxiliar no trabalho de levantamento demográfico, sociodemográfico, mas também gerar subprodutos na área da cartografia, das geociências, né? Então, a gente, aparentemente, é só uma pesquisa demográfica, mas, na realidade, tem um conjunto de pesquisas que são feitas... De informações que são levantadas. No entorno do censo demográfico. Você falou que começou dia 1º de agosto, vai até outubro esse processo de coleta. Terminando em outubro, quando é que se pode fazer uma divulgação mais completa dos detalhes daquilo que foi colhido? Em dezembro... Já em dezembro? Em dezembro sai o resultado da contagem da população. Quantos somos? No Brasil, nas regiões e nas unidades da federação. E também nos municípios. Então, a partir do ano que vem, o IBGE já tem um calendário para justamente divulgar uma série de produtos e dados estatísticos referentes ao conjunto dos levantamentos feitos no censo demográfico. Tá. E aqui na Paraíba, de 1º de agosto até hoje, dia 31, estamos fechando o mês de agosto hoje, quantas pessoas vocês já ouviram? Qual é o balanço aí, já inicial, desse primeiro mês de censo? Nós fizemos o levantamento até o dia 29 passado, que foi na segunda-feira. Então, 1.570.000 pessoas foram recenseadas na Paraíba. Em 544 mil lares. É um número, está na média dos outros estados brasileiros ou até superior? Está superior. Os estados da região Nordeste estão conseguindo uma performance em termos de coleta e de recenseamento superior. Desse 1.500.000 paraibanos, qual é a quantidade aí de homens e mulheres? Já dá para ter um retrato de uma Paraíba? Olha, o que o levantamento mostrou é que desse total de 1.570.000 pessoas recenseadas, cerca de 48% eram do sexo masculino e 52% do sexo feminino. As mulheres continuam ou se reafirmam maioria? Se esse prognóstico continuar até o fim do levantamento, mostra um pequeno crescimento da participação relativa das mulheres no total da população. O crescimento da população feminina. A continuidade, E do ponto de vista de faixa etária, já se conseguiu colher algo que sinalizasse de forma, enfim, a se destacar? Os sistemas que nós usamos de acompanhamento da coleta, né, que geram as pirâmides etárias de população, tem mostrado que tem havido, né, na realidade, a continuidade de uma tendência que já existe no Brasil já há algumas décadas, de envelhecimento da população. Então, tem aumentado, esse levantamento preliminar mostrou um aumento na proporção de adultos e idosos no total da população paraibana. Certo, aí eu vou lhe perguntar, e diminuição da base da pirâmide, ou seja, da população jovem, diminuiu a população jovem também ou só cresceu a mais idosa? Cresceu a proporção de adultos e idosos e diminuiu na base da pirâmide, ou seja, crianças e adolescentes. Atestar de forma grosseiramente
A população está tendo menos filhos e, naturalmente, com uma qualidade de vida, até avanços na medicina, na questão da saúde, está também ficando mais velha, está conseguindo viver mais. É isso? Exatamente. É lógico que os detalhes nós vamos ficar sabendo quando sair Claro. os resultados do censo relacionados à fecundidade e outras informações demográficas. Mas, certamente, esse resultado geral vamos dizer assim, tem a ver ou está relacionado a uma série de fatores demográficos, como a redução da taxa de fecundidade, que já é uma realidade no Brasil e principalmente no Nordeste. Essa taxa de fecundidade, ao longo das décadas, tem diminuído no Nordeste consideravelmente. E esse envelhecimento da população, do ponto de vista do grupo maior de idosos, ter ali uma população maior, são informações importantes para, por exemplo, fazer algum debate de reformas previdenciárias, né? de reformas que garantam que essa população tenha ali retorno. Sem esses dados, o Brasil ficaria meio às cegas em políticas públicas nesse sentido, né? Exatamente, porque a partir dessas informações é que os gestores públicos, nas suas 3 esferas e poderes, podem pensar políticas públicas voltadas para determinados segmentos da população. Por exemplo, população idosa que tem crescido consideravelmente nas últimas décadas no Brasil. Então é necessário analisar que políticas são necessárias voltadas para a seguridade, que envolve previdência, assistência e saúde dessas populações, né? O inverso acontece, por exemplo, com a população de crianças, a população infanto-juvenil. Então, há uma perspectiva de continuar a redução da importância relativa, ou da quantidade, né, absoluta e relativa de crianças e adolescentes, e isso tem impactos, por exemplo, o gestor deve analisar em termos de oferta de políticas na área da educação. Então, se tem um conjunto menor de crianças nascendo, então não vai requerer mais tanto oferta de ensino da primeira etapa, porque esse quantitativo tem diminuído. Então, pode-se pensar outras políticas públicas. E do ponto de vista de idade, é interessante isso, porque a gente até, de sentimento, assim, como sensação, não com dados, mas aponta que há 50 anos, na década de 70 para trás, quando você falava de alguém que completasse ali, chegasse a 40 anos de idade, você já olhava para aquela pessoa com um olhar assim, ó, tá com o pé na terceira idade, né? E hoje não, né? Hoje o cidadão, a mulher, o homem, completa 60 anos de idade, é como se ele fosse os 40 anos de idade de 50 anos atrás, e aí as pesquisas vão apontando que há, de fato, esse envelhecimento. Agora, Jorge, tem um debate no Brasil, feito naturalmente há muitos anos, há muitas décadas, e agora, em período eleitoral, aí é que ele toma conta mesmo, está tomando conta, que é do empobrecimento da população brasileira, inclusive com debates em relação à necessidade da população ter aumentado a questão da transferência direta de renda. Para ser mais claro, o Auxílio, né, Brasil. Eu fiquei muito surpreso e muito surpreendido com a informação de que em 70, 1/3 dos municípios brasileiros, mais da metade da população dessas cidades vivem do Auxílio Brasil. Nessa pesquisa, vai se apontar ou não se a população brasileira, de fato, está voltando ao limite de abaixo da linha da pobreza? Você responde daqui a pouquinho. Vou dar um minutinho aqui para a gente ir para o intervalo comercial e voltar aqui conversando sobre esse tema. E volto também lá de Brasília com o Napoleão de Castro e as informações da capital federal. Um minutinho só.